estou falando sobre idosos, eu digo, olha, tem uma frase que eu já usei no preâmbulo de um livro meu, que eu escrevo romance, coisa, que parece pessimista, mas não é realista, não é reclamação. Quanto mais a gente envelhece, mais os outros ficam surdos e menos te enxergam. Olha. Porque você pode ter deficiência auditiva física, pode começar aquela catarata safada que vem no teu olho, mas as pessoas, às vezes, se você diz uma coisa meio fora da casinha, do quadrado, quando é muito jovem, novidade, é excêntrico. Quando você diz quando está velho, cognitivo já está começando. Já não está batendo muito bem, né? O tiozão, o vovozinho, não sei o quê. E às vezes você está dizendo coisa de sabedoria. É verdade. Baseado mais na experiência até do que algum talento especial, mas é de observação, né? Então eu já sofri isso um pouco, como todo mundo vai chegar lá e vai sofrer de alguma maneira, de cima dos meus quase 80 anos, eu sou de 46, de abril de 46. Então, quando ele gostou da frase, ainda me perguntou se autoriza a usar essa frase. É toda sua. Agora a gente usa o tempo inteiro. O tempo todo. Fica à vontade. Apresentações, a gente vive usando essa apresentação, palestra, já foi para Brasília, já fez parte de parecer técnico sobre o projeto de lei. Feliz e privilegiado de poder colaborar. E a gente dá os créditos. Com certeza, a gente sempre fala. Tão importante, uma ação tão importante, ainda mais que agora eu sou até fruto, né? Dessa ação também, tomara, né? Obrigado. Sim. Que ótimo. Eu que agradeço. Deixa eu perguntar para você, então. Fala para o pod idoso, Sargentelli. Quem é Oswaldo Sargentelli Filho? Olha, Hoje, Oswaldo Sargentelli Filho, hoje é um idoso profissional que, tecnicamente, pode-se dizer aposentado, mas o que não é verdade, porque há 2 meses atrás eu fiz meu último, não derradeiro, comercial, para um podcast, para um site de televisão, promovendo novelas do mundo inteiro, e que a ideia foi chamar atores veteranos do Retiro dos Artistas. Que bacana, que Como bacana. eu estava indo para lá, o produtor era muito amigo e disse, olha, eu quero que você dirija. E eu fiz o último comercial há 3 meses, com quase 80 anos. Que maravilha. A alegria é muito grande. Eu sou um profissional de uma história, né? Comecei com 19 anos na carreira publicitária, como redator sênior, júnior, depois virei sênior. Um dia me resolvi, empolgado, fazer um curta-metragem. Esse curta-metragem gerou um comercial que eu dirigi, que foi o primeiro brasileiro catalogado oficialmente, premiado no exterior, em 1969. Então, eu tenho uma trajetória dentro da propaganda. Virei freelancer, fiz muitos comerciais, perdi a conta. E um dia, por razões da vida que nos leva, né, eu fiquei com alguns problemas de saúde, a grana encurtou, a Covid, lamentavelmente, matou 2 clientes meus. Outro foi para Portugal, outro não sei o que, o dinheiro diminuiu e a família se preocupou e me trouxe de volta para o Rio de Janeiro. Eu já morava há 10 anos em Teresópolis. Alô, sim. Tele, adoro vocês. Maravilhoso, Aí, maravilhoso. Adoro. Clima maravilhoso. Gente, você anda com o celular na mão na rua. É verdade. Esse fato antigo que se usava antigamente. Sim. Os antigos usavam andar telefone e celular na mão, falando assim, sem se preocupar com vizinhos, nem a moto que vai passar. Bom, mas aí é o seguinte, eu sou um homem que fui para lá, estou me adaptando em 4 meses, vendo as dificuldades, em vez de reclamar, em vez de me assustar, fiquei atento às dificuldades, o lado B da movimentação, que são idosos todos juntos no lugar. Agora, se idosos todos juntos no lugar dão oficina, dão problemas emocionais, dão isso, dão aquilo, e precisam de cuidados especiais, imagina idoso artista, cheio de talentos, cheio de peculiaridades. Uma visão diferente do mundo, né? Diferente do mundo. Mas, olha, E a visão é diferente. Agora, eu aprendi 2 coisas, que o pessoal de lá, que no início parecia muito disciplinador, é fundamental a equipe que está lá. Sem a equipe que está lá no momento, aquilo lá não estaria tão bem como está. Ah, sim. Então, deixa eu só entrar um pouquinho para os nossos ouvintes aqui, que o Oswaldo Sargentelli, ele é morador do Retiro dos Artistas. Sim, eu pensei que exatamente. Bem muito importante, porque ele tem um desempenho, né, uma retórica aí tão boa. Bem lembrado. E as pessoas acham, né, que quem é morador de alguma instituição de longa permanência, uma casa de repouso, pode ser que tenha algum a visão que o pessoal de comunicação. Sem entender a comunicação, que está melhorando muito, por sinal, através do trabalho do Stepan,
da Zezé Sim. Mota como vice, Sim. da nossa Cida Cabral, que é a diretora-geral. Ela é incansável, e o né? Robson Mota, Sim, filho Robson da Zezé. também. Claro. Aquilo não é um depósito de velhinhos artistas. Uhum. Nunca foi. Mas houve um momento muito difícil no passado, 20 anos atrás, que eu tive uma tia que morou lá, uma atriz italiana, minha tia-avó, Giordina Sargentelli, que no fim dos anos 60 foi morar lá até falecer. Faleceu lá, bonito, gloriosamente, numa banheira, sentada dentro do banheiro, e morreu de infarto, com quase 80 anos. Mas ela é um trabalho, um cuidado, mas uma procura de parcerias, não só financeiras, econômicas, parcerias como o SENAC, como a Prevent Senior, como vocês que agora nos dão essa oportunidade de termos mais um canal de falar no Retiro aqui, como você puxou agora. Sim, então, realmente, eu estou aprendendo muito, eu estou num aprendizado total sobre o que é viver no Retiro dos Artistas. Mas por que as pessoas têm medo? Porque quando você visita uma casa, eu não vou olhar a estrutura física. Se tem um fio desencapado, se não tem uma luz de emergência, se não tem uma campainha. Eu vou olhar a gestão administrativa. E se você tem uma equipe treinada, eu não preciso, enquanto RT, estar ali 24 horas. Porque uma equipe treinada sabe o que ela vai fazer. Sim, é um processo de trabalho, né? Processo de trabalho. E o processo de trabalho, a ambiência, a autonomia do idoso. Você chega, você vê a relação dele com o funcionário, você já vê, bom, ali está... Assim, é uma visão multifacetada. Quando eu entro, dali eu já tiro já bate minha o olho. Entrei em 2 cômodos, eu já te falo. Não, tá tranquilo. Só que assim, a gente precisa harmonizar as ações. Eu não posso ter uma visão no Rio, ter uma visão em São Gonçalo, ter uma visão em São João do Meriti ou no estado de São Paulo diferente. Nós temos que trabalhar de maneira harmônica para que o idoso, de fato, tenha um atendimento integral nas suas necessidades. E quais são os principais eixos da vigilância sanitária no município? Então, a gente atua, né, enquanto fiscal, na infraestrutura, na gestão do trabalho, que significa o número de idosos condiz com o meu número de funcionários, pela especificidade e grau de dependência. Aí as pessoas... O que é o grau de dependência? A gente tem a escala de Cadson, né? A gente tem algumas escalas que a gente avalia aquela atividade de vida diária do idoso. Mas, às vezes, tem um funcionário que... Eu tenho aqui grau 3, o perfil da unidade é grau 3. Eu só tenho técnicos de enfermagem atuando. E, às vezes, a pessoa fala assim, mas qual é a função do técnico? É diferente do cuidador? É diferente do cuidador, porque o técnico ele tem um olhar técnico. Então, muitas vezes, o idoso está ali, está pálido, está com uma palidez porque ele está fazendo uma hipoglicemia ou está com uma sudorese, então ele identifica, ele vai lá, bota aquele idoso. Então, a vigilância, o eixo dela atuar é estrutura, avaliação clínica geral do idoso, avaliação do processo de trabalho. Quantos eu tenho atuando aqui? O idoso tem unha cortada, o idoso está penteado, o idoso está bem alimentado. Avaliação qual e quant. Alimentação é fundamental, porque aquele idoso sarcopênico, às vezes a gente vai numa instituição de um poder aquisitivo maior, você vê que os idosos estão robustos. Estão tortinhos lá, mas estão robustos, estão bem. E você vai em outro, você vê que aquele idoso está ali, uma quantidade de proteína, às vezes ele bota até ovo. Aí vai metade do ovo. Minha filha tem que dar 2 ovos, você dá metade. Não, é o perfil. Não, não é. Não tem diversidade, então, né? Se ele não tem uma alimentação adequada, o que vai acontecer com ele? Ele vai estar caído, não tem mobilidade. Essa rotina de inspeção, Maria Cláudia, é orientada. Você faz essa orientação, né? Não, então, a gente tem uma rotina. A gente recebe uma demanda enorme do Ministério Público. Muitas vezes tem casas que a gente fica sistematicamente... Mas por que toda hora está na minha casa? Porque, assim, entrou Ministério Público, eu vou lá. Aí vi que tem algumas inconformidades, não conformidades, eu preciso intimar. Sim. Então, a intimação, na verdade, é uma oportunidade da casa se adequar, sem estar sendo autuada. Perfeito. Tá? Eu não gosto de chegar autuando. Mas a gente sabe que nem todos os fiscais fazem isso, né? Sim, mas aí a gente vai olhar pelo grau de risco. Então, por exemplo, o que eu vou intimar? Estou com uma infiltração num quarto que o idoso está dormindo do lado da infiltração. Você vai tirar esse idoso e colocar em outro quarto para você reparar a infiltração, porque aquilo pode estar incomodando, né? A parte respiratória e tal. Então, você vai avaliar risco. Intimei. Eu dei uma oportunidade para ele se adequar. Ele vai se adequar, a gente volta e dá cumprimento. Se você não se adequou, existe um rito processual. Então, eu intimei uma vez, não cumpriu, eu lavo no segundo termo, não cumpriu, eu faço uma interdição parcial, não cumpriu, pode ser uma interdição total.
A gente não pode deixar chegar a esse extremo. Claro. Então, assim, a intimação, eu não tenho como fazer em 30 dias, fala com o fiscal, olha, eu não tenho como, ou então entra com recurso, a gente pede 60 dias. Então, a vigilância ela não pode ser apenas punitiva, ela tem que ser educativa. Sim. Por isso que a gente vem fazendo as capacitações, a gente chama, a gente conversa, para a gente tentar, de uma maneira ou outra, minimizar esse risco. E o que vem acontecendo? Às vezes a gente vai numa ILPI por demanda do MP, porque o MP já esteve lá. Então, ele já tem aquela demanda, ele já me manda, aquilo ali não está sem RT, está sem enfermeira. Quando eu chego, realmente eu vejo que está aquilo ali. Então, muitas vezes eu não posso não cobrar aquilo ali. Eu tenho que fazer, porque o órgão que fiscaliza, que pode interditar ou que pode intimar, é a vigilância. Sim. Agora a gente vai falar de um tema meio delicado, né, doutor Marcos? Sobre agora, ultimamente, a gente tem acompanhado, inclusive, né? O Fachel adora dar essas notícias. Dos locais clandestinos, né? Fechamento dos locais clandestinos, né? E a vigilância, ela é famosa por fechar esses lugares, né? Olha só. Assim, por que tem tido tantos locais clandestinos, né? Sim. Isso está mais em voga. E qual seria essa relação entre política pública ou ausência e os locais clandestinos também, né, nesse sentido? Então, assim, hoje nós fechamos 19 ILPIs. Dessas 19, 13 totalmente clandestinas. O que eu falo que é clandestino? Sem alvará, sem CNPJ, sem contrato celebrado com os idosos, tanto que quando a gente fecha, a gente chega e fala, você me mostra o contrato? Que contrato? Tem identidade? Tem referência familiar? Muitas vezes a gente não consegue nem referenciar o idoso. A última, 4 idosos, por não terem documento nem referência familiar, nós precisamos abrigar numa URS, que é uma unidade de reinserção social. Sim, sim. Até é importante você falar isso, né? É. Porque, Então. assim, fiscalizar uma ILPI é diferente de fiscalizar uma URS, né? Sim, sim. E, assim, a cobrança é completamente diferente. O que é uma unidade de reinserção social? Ela está na Resolução 109 de 2009, que está ligada à assistência social. Ela é proteção social. Uhum. Ela é da alta complexidade. Ali são idosos extremamente vulneráveis, sem referência familiar, muitas vezes sem salário, sem Bolsa Família, sem nada. Sim. E qual é o perfil desse acolhimento? Idosos grau 1. Salvo exceções, grau 2, porque a gente não tem onde colocar. Uhum. E aí, a gente está promovendo agora a questão dos convênios e as instituições elas estão muito reclusas, elas não querem conveniar. Sim. Onde a gente está pagando, né, através desses fechamentos, é que surgiram essas 270 vagas. Vagas, sim. Tá? E eles não querem, porque a gente quer pagar, acho que 2.700 e uma per capita de 6 mil para o grau 3, para o idoso totalmente Sim, acamado. sim, sim. Se você pensar que você tem 10 idosos a 6 mil, são 60 mil. Se você conseguir a fralda né, gratuita Sim, pela farmácia e a popular. medicação, tal, é um dinheiro que dá para sustentar. Mas as pessoas têm medo. Tem medo de não receber, tem medo da prestação de E contas. acontece de não receber. Eu ia colocar exatamente isso. Muitas me procuraram querendo saber o que podia acontecer e a gente coloca uma verdade. Falou, pode ter um atraso de pagamento inicial, que é normal. Sim. Atrasa uns 60, 90 dias no começo do Depois convênio, regulariza. que tem a burocracia. Então, você tem que estar preparado para isso também. Sim. Você já tem que estar com a equipe formada, enfim, alimentação comprada e tal. E a outra questão muitos desses idosos não têm vínculo familiar. Sim. Então, você acaba também suportando esse tipo de responsabilidade. Sim. De curatelar, de auxiliar, Sim. né? E aí, outra questão também, que seria o terceiro ponto, é medo da fiscalização. Porque eles falam assim, eu vou fechar um termo de convênio, eu vou atrair mais fiscalização para mim, e aí eu fico preocupado. Então, mas né? olha só. É importante até desmistificar isso, tirar esse preconceito. Assim, essa questão do convênio é da assistência social, mas hoje eu tenho muita proximidade com a assistência, tanto nesse município como em outro município que eu atuo. Uhum. Porque se a gente não tiver um link com a assistência, uma capilaridade, eu não tenho nem onde colocar os idosos, nem como me planejar. Perfeito. Então, assim, as ações hoje elas são planejadas. Por quê? Surgiu um clandestino, eu vou averiguar realmente se ele é clandestino. Se ele não tem documentação nenhuma, se ele não tem um indivíduo ali, eu vou ter que encerrar a atividade. Sim. E aí eu vou ligar para os familiares. Eu chego lá, não tem referência familiar. O que eu faço? Aí sobra sempre para assistência. Então, a assistência ela fica tenebrosa, porque ela não está vinculada só a esses estabelecimentos clandestinos. Ela também pega o idoso que está na rua, o idoso que está hospitalizado, que foi abandonado. Tem uma alta demanda, né? Tem outra demanda. Então, a gente não dá conta. Então, hoje a demanda da vigilância, ela vai Ministério Público, 1746, as ouvidorias, os conselhos de classe, que também pedem muita fiscalização.
tá? Eles também são... O CREFITO e o Conselho de Nutrição são muito presentes. Toda hora tem questões para a gente resolver. Sim. E, além disso, a gente tem uma coisa chamada ações anuais de calendário, que todas as instituições do município elas têm que ser visitadas pelo menos uma vez ao ano. Pelo menos, tá? E o próprio Ministério Público também tem que visitar pelo menos uma vez ao ano. Muitas vezes eles não dão conta, então pede a vigilância e a gente acaba que tem que absorver isso tudo. Sim, auxiliando. Mas a gente consegue fazer aí em torno de 60 inspeções em LPIs mensais, é o mesmo com uma equipe É pequena. um número grande. É. Qual o quantitativo, mais ou menos, hoje? De licenciadas, 216. 216. E eu tenho hoje em torno de 350. Eram 170 há pouco tempo. Subiu para 216. Mas eu tenho aí em torno de 300 instituições totais No município? no município. É mesmo interessante. Então, aí você vê, por exemplo... E aí eu falo, a gente tem no município, você está falando de ORS, Isso. a gente tem... Eram 5, parece que fechou uma, tem 4 agora, não é isso? Fechou a Dinisfat por conta do risco social, Isso. tiroteio. Uma vez eu fui lá e eu tive que sair. Sai agora. É uma pena, né? Então, assim, a gente tem a Lei 6437, que é uma lei federal, Uhum. que diz que as instituições públicas não precisam ser licenciadas. E a gente tem uma resolução da Anvisa 63/2011, no seu artigo 10, parágrafo único, diz que elas também... 6437, olha o que ela falou. Lei federal, Uma 6437. lei federal. As instituições públicas não precisam ser licenciadas. Então, mas deixa eu terminar. Meu povo. Deixa eu terminar. E a gente tem a resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a resolução 63 de 2011, onde ela fala que serviços de saúde, interesse à saúde, sendo públicos, não estou falando filantrópicos, Sim. sem fins lucrativos, Públicos, sim. no artigo 10, parágrafo 1, não precisa ser licenciada. Entretanto, são fiscalizadas, sim. Sim. Tá? E aí, antigamente, eu fiscalizava as instituições e a gente emite um relatório de inspeção com as providências a serem tomadas e a gente tenta adequar dentro do número possível. A gente teve avanço? Tivemos. A gente hoje tem, embora sejam grau 1, a gente tem hoje uma enfermeira que faz os curativos, que passa a visita, que faz o plano de trabalho. A gente tem um plano de trabalho institucional. Então, isso foi um avanço. Isso é importante. A questão da privacidade dos banheiros. Agora, o número de leitos realmente exacerba, porque eu não tenho onde colocar. Exato, O que dá para fazer. E eu acho que a gente tem que, sim, hoje, brigar por uma parceria, talvez público-privado, com a universidade, para a gente tentar desmistificar essa questão de unidade pública e as pessoas hoje que não têm como pagar uma instituição, ainda que seja um salário ou 2 salários, irem para esses locais. Perfeito. Entendeu? Eu acho que a gente tem que repensar essa questão de políticas públicas. O objetivo é que essas unidades elas sejam um espaço de acolhimento, um espaço de atenção especializada quando fica constatado que esse idoso se encontra vulnerável. Mas e como é que é esse acolhimento, doutor Mário, na delegacia? Porque, assim, muitas pessoas idosas, elas se sentem um pouco constrangidas em fazer isso, né? Então, assim, como é que eles... o que o senhor pode dizer para eles se sentirem seguros, se sentirem respeitados na hora desse depoimento, né? De algo que tenha acontecido e eles precisem procurar a polícia? Olha, é fundamental que o cidadão, e aí o cidadão idoso, o cidadão não idoso, ele tenha a noção de que ele é o patrão. Ele é o patrão. Nós existimos, né, as unidades de prestação de serviço público existem em decorrência do nosso cidadão. Então, é importante que o idoso ele tenha a noção, tenha a visão de que o Estado tem como prioridade o atendimento adequado à pessoa da terceira idade. E esse atendimento, ele precisa ser verificado em todas as unidades de polícia judiciária, não necessariamente na Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade. Sim. Porque nós estamos lá em Copacabana. Né? Não à toa, Copacabana é o bairro
de maior concentração de pessoas idosas na América Latina. Verdade. Daí, por isso, né, até em homenagem a essa realidade, a nossa especializada está situada lá. Mas o atendimento prioritário, o atendimento acolhedor ao idoso, ele pode e deve acontecer em qualquer das nossas unidades. Até porque a atribuição investigativa do fato que vitima a pessoa idosa, ela é concorrente entre a delegacia especializada e todas as delegacias do Estado do Rio de Janeiro. Sim. Mas é comum da pessoa idosa procurar qualquer delegacia e eles pedirem para ir a Copacabana, para delegacia especializada? Lamentavelmente, isso tem acontecido muito, de a pessoa procurar uma unidade de polícia e o atendente... Olha, como você é uma pessoa idosa, só lá, né? Só você tem que ser atendido na delegacia da pessoa idosa. Isso é uma distorção, isso é absolutamente incorreto. Incorreto. A atribuição ela é concorrente. O idoso tem que ser, precisa ser acolhido, atendido e muito bem atendido em qualquer unidade da Polícia Civil. Perfeito. Isso é importante, viu, minha gente? Exato. Doutor Mário Silva aqui falando que qualquer delegacia pode atender a pessoa idosa, não precisa ser especialmente a delegacia de Copacabana. Exatamente. Sim. Pode e deve, né? Pode e deve. Nós tivemos um caso, há alguns anos, de uma senhora que sofreu uma violência no âmbito da família, procurou a delegacia local e, como ela era uma mulher, ela foi informada de que deveria fazer o registro na Delegacia da Mulher. Da mulher, nossa. A Delegacia da Mulher daquela localidade fica em outra cidade. Nossa. E ela foi procurar a Delegacia da Mulher. Chegando naquela delegacia, ela foi informada de que, por ter mais de 60 anos, Teria que ser na do... ela deveria procurar a Delegacia do Idoso. Nossa. E ela procurou a Delegacia do Idoso. E era ponto facultativo, a delegacia estava fechada. Caramba. Então, quer dizer, essa pessoa foi vitimizada uma vez no âmbito da família, vitimizada pela segunda vez pelo Estado, Sim. a terceira vez pelo Estado e a quarta vez de maneira involuntária, mas também pelo Estado. Porque ela nos procurou e nós não estávamos funcionando, porque a delegacia não funciona 24 horas, como é uma regra em quase todas as nossas delegacias especializadas. Então, é fundamental que as pessoas tenham o conhecimento disso. É um direito seu ser atendido onde lhe for mais confortável. Onde lhe for mais confortável. E não aceite uma informação de que você é idoso, você precisa ser atendido na Delegacia do Idoso. Se você nos procurar, vai ser uma honra recebê-lo, você vai ser acolhido, você vai ser ouvido, você vai ter o seu registro de ocorrência, mas é um direito seu. Sim, procurar a delegacia mais próxima da fácil. sua residência, até por uma questão de mobilidade. Claro. Tá vendo porque eu falo que o Pod Idoso é incrível? Exato. Agora você pega aqui, ó, o episódio do Pod Idoso do Dr. Mário, vai lá e mostra lá para quem tá te atendendo. Olha o que o Dr. Mário tá falando. Exatamente. Você pode e deve me atender. Agora, no idoso já vitimizado, né, com questões aí mais específicas, aí pode procurar a especializada. Né? Não, o idoso, em qualquer circunstância, ele pode procurar a nossa especializada. Em qualquer circunstância. Ele será atendido, ele será acolhido. Sim. Não necessariamente nós vamos conduzir a investigação até o final, porque nós precisamos direcionar os nossos esforços e os nossos recursos para os fatos que efetivamente estejam vinculados à violência contra a pessoa. A questão da idosa. vulnerabilidade. Exatamente. Os fatos praticados em razão da vulnerabilidade trazida pela idade. Perfeito. Não é? É fundamental. Querendo nos procurar, nós estamos lá à disposição, mas é fundamental que se saiba qualquer das unidades da Polícia Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, pode e deve acolher e receber e prestar o melhor serviço àquela pessoa que vai procurá-la. Perfeito. E, doutor, analisando as ocorrências, qual é o maior número de ocorrências que tem na sua delegacia e se teve alguma diferença ao longo dos anos? Antes era ocorrência dessa natureza, agora já de outra? Os delitos patrimoniais, nós temos, a doutrina estabelece aí diversos tipos de
de violência contra a pessoa idosa. Né? A violência física, a violência patrimonial, a violência psicológica. E a violência patrimonial é majoritariamente a que mais atinge a pessoa idosa no Rio de Janeiro. Os delitos de estelionato, os delitos de furto, os delitos de desvio ou apropriação de recursos, esses já esculpidos no Estatuto da Pessoa Idosa, Sim. são majoritariamente aqueles que levam a pessoa idosa a procurar o apoio, procurar comunicar à Polícia Judiciária. E isso teve alguma alteração ao longo dos anos? Ou tem se mantido realmente os majoritários nessa situação? Bem, nós assumimos a delegacia em maio de 2023. E nós começamos uma cruzada muito, muito, muito potente de combate aos falsos escritórios do falso empréstimo consignado. Isso é muito modalidade de estelionato. Né? Então, desde maio de 2023, apenas a delegacia especializada, apenas a DEAPT, prendeu mais de 300 pessoas no estado do Rio de Janeiro. Caramba! Nossa. Apenas nós. E esse é um trabalho que é desenvolvido por todas as unidades da Polícia Civil. E apenas a especializada prendeu mais de 300 pessoas. Então, nós detectamos, sim, que neste momento os números de estelionatos, por exemplo, caíram muito. Muitas quadrilhas abandonaram o estado do Rio de Janeiro em razão dessa atuação, que é uma atuação da delegacia especializada, Sim. mas é uma atuação da Polícia Civil. Em conjunto, né? É um compromisso da Polícia Civil, representado mais fortemente pela atuação da DEAPT, mas é um compromisso da Polícia Civil. Então, muitas quadrilhas deixaram o estado do Rio de Janeiro. Isso é muito bom. Fico Deixaram feliz com essa o estado do Rio de notícia. Janeiro. Isso é muito bom. Mas, lamentavelmente... Acabam indo para outra. Exato. Mas, lamentavelmente, esses crimes eles podem continuar acontecendo É. porque eles atuam em todos os estados. Ainda mais no meio virtual, né? Exatamente. Eles podem ter sede no outro estado, mas podem vitimar pessoas aqui dentro do estado do Rio de Janeiro. Mas, realmente, houve uma redução muito significativa das comunicações de estelionato, principalmente da estelionatos nessa modalidade, dos falsos empréstimos, Sim. não é? Porque nós, com as prisões, nós conseguimos um espaço de mídia. Nós conseguimos ir à população através dos telejornais, e aí nós passamos as informações relativas a esses golpes, as formas como esses golpes são praticados, e aí as pessoas tendem a ficar um pouco mais atentas. Isso é importante. Né? Ficar um pouco mais atentas a essas ligações, a essas comunicações, e isso tudo tem levado a que esse tipo de delito realmente tenha reduzido bastante aqui no Rio de Janeiro. Doutor Mário, além da delegacia física, como é que o senhor avalia a eficácia do Disque 100 e dos boletins de ocorrência agora que são feitos, né, eletronicamente? É fundamental a delegacia online. Nós temos a delegacia online já há bastante tempo. Nós temos essa possibilidade. Muitas vezes a pessoa, essa vítima, né? Nós estamos aqui tratando de pessoas idosas. Sim. Muitas vezes essa vítima tem dificuldade de mobilidade. Tem dificuldade para chegar até o prédio físico da Polícia Judiciária. Então, facilita muito, reduz muito a utilização da delegacia online, reduz muito a subnotificação. E é eficaz. Muito Funciona eficaz. como se fosse a pessoa fisicamente ir numa delegacia ou fazer eletronicamente ou pelo Disque 100 é a mesma coisa. É a mesma coisa. É uma possibilidade. É fundamental também que se saiba. Não aceite a orientação, você estando numa delegacia de polícia, não aceite a orientação de que você deve fazer a sua comunicação online. Sim. Se você está presente na delegacia de polícia, a obrigação do policial é efetuar o registro ali. Perfeito. Uma pessoa que está fisicamente numa delegacia de polícia não pode ser mandada para casa para procurar fazer o seu registro de ocorrência pela internet. A utilização da internet, da delegacia online, é uma possibilidade. É uma opção, né? É uma opção. Perfeito. É uma opção. Perfeito. Mas se você já se deslocou da sua casa, do seu trabalho, a uma unidade da Polícia Civil, é obrigação do servidor efetuar o seu registro ali presencialmente. Perfeito. É incorreta a afirmação de que determinados delitos têm que ser feitos online. Não.
A delegacia online é uma possibilidade. Então, isso me ajudou, talvez com a genética, talvez, Uhum. mas principalmente a minha segunda defesa. Eu descobri que nós todos, você na sua idade, você na sua, eu na minha, todos temos 3 idades. Uma idade é desse documento aqui que você puxa, esse daqui, carteira de identidade. Tá lá. Cronológico. 9 de Cronológica. abril de 46. A minha segunda idade é que variou, e essa varia muito, a gente não pode fazer uma egotrip, Aham. é a idade da aparência e da saúde física Sim. e mental. Quantos anos você tem? Eu me sinto um homem de 60 anos. Me sinto intelectualmente. Agora, e a terceira é intelectual. Entendeu? A aparência, eu acho que eu estou com cara de 70 mesmo, 70 e tanto. Mas intelectualmente eu me acho um homem de 60. Não me acho um garotão. Eu acho entre... Um dia que eu estou muito jovial, 55. Quando eu estou velhinho, 65. Porque a mente é a terceira idade que você tem. Se você tiver lucidez, por mais que a perna falhe, por mais que a mão dê uma dor na hora que você batuca, aí você tem que começar, sabe, a perceber onde está o seu ponto forte e valorizá-lo, não parar. Existe um movimento dentro do Retiro, dos artistas maravilhoso, criado por eles lá, chamado, e agora nós, beneficiários, chamado Retiro em Movimento. Retiro em movimento, eu ia falar isso agora. Eu fiz como Maravilhoso. apresentador da última apresentação que nós fizemos, Sim. eu, tipo, por improviso meu, disseram, meu roteiro era uma homenagem delicadíssima a mim. Dizia assim, Sargentelli entra e apresenta. Reticência, reticência, reticência. Falava o que você quiser. Eu digo, pô, peraí, cadê o roteiro? Para eu decorar. Eu não queria ler nem teleprompter, nada disso. Aí eu disse, não. Idade é liberdade. Idade é criatividade. Criatividade é atividade. E tudo isso, afinal, para fazer uma rima perfeita, é felicidade. Opa! Então, eu procuro... Mais uma frase de impacto. Então, obrigado. Eu procuro me defendo em 2 coisas. Quando no dia que eu estou muito assim, eu digo assim, se na vida, naquele momento da vida, só existe uma solução aparente, aquela é a melhor. Isso mesmo. É isso aí. Se é a hora de ficar na trincheira, você abaixa e a bala vai por cima. Se é a hora de sair correndo e, em caso de dúvida, acelera, você tem que ter discernimento para fazer. Segundo é o seguinte, meu filho, não seja um Dr. Pangloss de tudo melhor dos mundos, não seja uma poliana, mas não se entrincheire naquela coisa de, no meu tempo é que era melhor. Exato. No meu tempo era muito bom. Muito bom. Eu vou viver coisas e posso passar para quem quiser. Sim. Que os jovens não vão, vocês mais jovens, bem mais jovens, não vão passar. Mas eu não posso deixar de me adaptar às novas visões de vida, às novas tecnologias. E nisso me ajuda a ter filhos de 50, 36 e 31 anos. Isso me ajuda muito a entender as cabeças já variantes, de 3 que têm atividades similares, artísticas e culturais, mas que já são, um mora em Porto Alegre, outro mora em São Paulo, a menina mora no Rio. Menina, né? Para você vai ser menina sempre. Então, isso eu aprendi. Eu tento ser jovial e tentar outra coisa. Quando eu sou, uma pessoa jovem me trata mal, eu já fico em guarda. É por isso que Deus fez uma opção de Deus na mão da gente. A pessoa me trata mal, eu faço ó. Na segunda, ó. Na terceira, vai lá, entendeu? Uhum. Com o idoso, eu faço ó, porque eu digo, como é que está o emocional dele? O que é que aconteceu? Exatamente. Por que ele está assim? Qual remédio ele toma? Eu não consigo ter raiva de alguém me tratando mal com a velhice. Não consigo. Eu tive uma mãe que eu cuidei, que ficou em choque, todo mundo achou que ia morrer do coração. Quando meu irmão morreu de infarto muito cedo, ela capotou com 70 anos. Em 1 ano, ela desenvolveu um câncer e morreu. E o meu padrasto, que estava com ela há 28 anos, quando soube que a mulher estava com câncer, desenvolveu um câncer linfático, morreu 7 meses depois. Nossa. Então, eu recebi o emocional. O que é o emocional? O que é ter o emocional do idoso? Abalado, sensível, abalado. É. Eu passei a ter um respeito pelo emocional do idoso. Agora, Sargentelli, aproveitando aí, falando sobre esse assunto, né? Você como diretor, né, já dirigiu tanta coisa, trazendo para a questão do envelhecimento, o que você acha que poderia ser contado no cinema, na televisão, ainda para que trouxesse essa pauta do envelhecimento? O que um diretor, alguém da comunicação poderia fazer em relação a isso? Olha, eu vou primeiro citar os mestres, né? Eu não me lembro do nome do diretor, mas teve um filme recente que eu vi pedaços, não consegui ver todo,
com o Anthony Hopkins fazendo uma pessoa que estava tendo Alzheimer. Uhum. Eu acho que é Meu Pai. O nome do filme. Não, acho que era Good Father, né? Né? É. Meu Bom pai. Pai. Aqui É. saiu como Bom É. Pai. Meu Bom Pai. Meu bom pai, é. É. Bom, esse filme me comoveu, o pouco que eu vi, porque primeiro é um gênio da interpretação, um dos grandes atores da minha lista de grandes atores da história Maravilhoso, do cinema, maravilhoso. do teatro. E isso aí já me abalou muito, já foi uma abordagem incrível. Depois eu, como diretor, pretendo com um colega chamado Jaime Leibovitch. Sim, teve grande aqui com a ator. gente. É, um Teve querido, aqui. ele é um querido. Tivemos o prazer, a honra de Admirável. conversar com Pessoa- ele. Eu já tive o prazer e o privilégio, você vê como ator é, de fazer 11 comerciais com ele. O último foi um desses, agora, Olha. 2 meses atrás. Nós fizemos Que bacana. uma lupa, procurando novela, uma brincadeira, um roteiro que eu botei lá com a lupa, né, coisa. Que legal. Da própria agência, 1121, Simplicidade Criativa, criou essa campanha. Alô, Gustavinho, um grande abraço. Lá em São Paulo ele está agora, Gustavo Bastos. Mas eu estou com uma ideia de fazer um conto dele e um conto meu, que eu sou escritor, Uhum. livros publicados, Sim. um conto sobre velhice, ou sobre contrastes não de velhice, de duas abordagens afetivas e de relação também socioeconômica, sociocultural, na história lá dentro e lá fora, duas coisas acontecendo paralelamente, num casal de uns 30 anos, 20 e tantos, e o outro casal nos 60 que se reencontra, 60, 70 mais tarde. Bom, Bacana. o caso da história do Jaime ainda é melhor. É uma senhora já de cadeira de roda que chega numa clínica e ele está chegando de bengala, de repente ele olha e fala assim, pequeno diálogo, estamos pensando em botar mais diálogos, ele me pediu para fazer, e que no fim ela fala só, eles tinham rompido uma relação de mais de 50 anos, porque ela largou ele, não quis saber, ela é doidivana, ela só pensava em dançar e o sonho dela a paixão dela era o Fred Astaire. Uhum. Aí a gente está vendo negócio de direito autoral, de dar o nome. Então a ideia é eles dois conversando. Ele conversa um dia, ela fala, e ele tenta jogar um H, né? Aquele H de idoso, tentando traz uma balinha para ela, o enfermeiro não deixa, não, ela não pode, não sei o quê. Só 2 protagonistas, alguns coadjuvantes, uma senhora passando como médica lá atrás com estetoscópio, enfermeira com aparelho de pressão, ela na cadeira de roda, indo e vindo, numa varandona bonita. Vamos filmar ela até no retiro. No retiro. Né, tá com Legal, vontade. bacana. Já disseram que podia quando a gente fizesse. Isso é muito e bom. no final, um dia ele chega lá, ela não está mais. Aí ele disse, eu queria falar com a Susana, ele está na sala, ela vai para a enfermaria, ele vai para o quarto, não vai mais na varanda. Ele visita 2 dias, quando chega lá, ele olha e diz assim, né? Ela fala sempre... E outra coisa, quando ele chega, ela fala só no Fred Astaire, a gente estava com a ideia de projetar na parede uma imagem esmaecida de alguém imitando o Fred Astaire. Ah, Aquela sim. Um bailarino profissional. Como se estivesse ali, revisitando como se fosse, memórias, né? Em câmera lenta. Legal. E ela assim, bordando a cara dela, marcando no rosto dela aquela imagem projetada, não sei o quê. Isso já com o olho de diretor. Cuidado para não dar muito spoiler, hein? Exatamente. Você não lançou ainda, No hein? final, ele diz, eu perdi para o Fred Astaire. Ah, que legal. Ele fica sozinho, ele olha, se consola ou desconsola. Aham. Essa é uma história lindíssima do Jaime. Eu valorizei também o tempo de diálogo cinematograficamente. Então, essa é a visão do amor. Encerrou a atividade de um asilo, porque não tinha condições nenhuma, uma casa entrava na cozinha, saía nos quartos e tal. E aí ela conseguiu o alvará, conseguiu o bombeiro, conseguiu o CNPJ, fez os contratos, falou, agora eu posso abrir com os idosos. Cadê a equipe? Ué, tem que ter equipe? Não tem que ter o idoso primeiro? Não, tem que ter equipe. Então, assim, eu acho que a gente precisa montar uma força-tarefa para a gente até não ficar sobrecarregado, e o conselho, e com um agente de fiscalização, um fiscal, para que veja assim, o que a gente avalia. A gente não avalia só o documento, a gente avalia a condição clínica do idoso. Né? Às vezes você chega num local, nossa, o idoso está com esse pé enorme, está com um edema cacífo, às vezes é só de ficar sentado, não tem retorno venoso. Será que não teve ninguém para tirar esse idoso, botar ele um pouquinho com a perna para cima? Vai melhorar. Escara, lesão. Ou Né? então você vê que tem um edema, de tanto ele ficar assim, modifica, coloca ele numa posição adequada que você vai ver que ele vai melhorar. Então, falta essa questão do cuidado. A gente agora vai fazer uma capacitação para as instituições que foram fechadas e aquelas bacana. que queiram abrir. Bacana. Então, a gente já tem Isso é um bom 5... movimento. Exato. A gente tem 5 instituições, como nós fizemos lá no Frei Luiz. A gente vai pegar essas, e acho que até vou chamar o CONDEP para ver quem do CONDEP pode dar esse apoio, entendeu? Talvez a IUP fazer um diferencial para essas que queiram se credenciar, que estão começando. Eu acho que isso também pode ser uma oportunidade. E a gente tentar ali, para a gente fazer realmente no Rio de Janeiro, né,
uma alavancagem aí. Não, eu acho que a gente progrediu bastante. Progrediu. Né? Agora, a gente vai entrar num tema delicado. Sim. ILPI é um equipamento de assistência social. Nós debatemos até, inclusive, agora na última reunião sobre isso, e juridicamente, doutor Marcos... Não, eu já falei. Né? Resolução 109/2009. Só que ela hoje é como se fosse uma questão híbrida. Você tem uma ILPI social, que é grau 1, 2. Quando você entra grau 3, ela passa a ser um serviço de interesse à saúde, não de saúde, mas de interesse. Sim, Por mas quê? o fato é o que a gente costuma falar, e o próprio Ministério Público também fala sobre isso, né? Sobre o cumprimento da lei. Quando você diz interesse à saúde, não é de saúde. Então, interesse à saúde, vamos lá. Quando eu tenho dentro de uma ILPI uma idosa totalmente acamada, que se eu não for mudar o decúbito, se eu não colocar ela para trocar fralda, ela vai ter uma dermatite, ela vai morrer ali se eu não der uma alimentação. Sim. Então, aquela idosa é grau 3. Então, ela é um serviço de interesse à saúde, porque se ela precisasse de internação, ela estaria no hospital e não numa ILPI. Sim. Por isso que eu tenho que ter os profissionais para ali atender. Então, isso é polêmico, Maria Cláudia. Não, deixa eu só te dar um exemplo. Eu tenho isso gravado no Viva Voz. Minha fiscal foi num local, fez a inspeção, falou, Claudinha, eu estou com uma idosa que tem GTT, que a família não trouxe a alimentação industrializada. E aí, a cozinheira foi lá e bateu arroz, feijão, não sei o quê, botou no frasco e passou a alimentação. Falei, o liquidificador tem que estar separado. É toda uma segregação para você fazer GTT. Sim. Por isso que a gente pede industrialização, não que vira uma infecção. Aí eu falei, faz uma interdição parcial da casa e pede para a requerente ou a nutricionista procurar para a gente ver o que a gente vai fazer. Então, assim, é um risco absurdo. Você já teve idosas que faleceu por GTT? Eu tenho várias. Eu tenho GTT da cor desse microfone aqui, preto. E não, eu Então, entendo isso eu perfeitamente. preciso ter um profissional de saúde para atendê-la. Se eu tiver só cuidadora, eu não tenho fico como. numa situação confortável, né? Porque as minhas LPIs cumprem, sobra profissional, né? Mas, assim, não é sobre isso. É sobre o que realmente esse idoso que a gente está falando é o idoso. É o mesmo idoso que fica em casa, que fica com um filho, que fica com uma empregada doméstica. O que nós estamos falando é o que a ILPI é diferente de uma residência. Não Tudo. existe essa cobrança, Tudo. e não existe essa cobrança no idoso, nesse idoso que está em casa. Então, né? o idoso que está em casa, vamos lá. A gente tem a RDC 6, né? A 11, que fala de home care. Você, no home care, você tem a equipe multidisciplinar que está lá no escritório, que vem, passa a prescrição, você tem lá o técnico que faz tudo. Você tem um cuidador, que você treina. O cuidador pode ser qualquer um de nós, que tem um cuidado com aquele idoso. O cuidado formal ou informal. Formal ou informal. Mas eu, a partir do momento que eu peguei um idoso, institucionalizei, que você me diz que você tem uma equipe técnica completa, eu, com confiança, estou deixando o meu idoso aqui porque ele vai ser tratado dentro da sua especificidade e necessidades orgânicas de saúde. Se em algum momento isso falha, quem é que responde? Não, mas aí a gente está falando de... Eu concordo com você, por exemplo, é o mesmo que eu falar que as minhas unidades, eu digo que eu tenho enfermagem. Então, eu vou ter enfermagem. Então, mas é porque, Simone, o que acontece? A lei, a gente precisa até conversar sobre isso. A lei precisa mudar. Sim. Porque ele já não é mais assistencial. A gente saiu do fim caritativo. Ainda vou dizer para vocês, a profissão do futuro é gerontologia. Sim. A profissão do futuro e as empresas do futuro vão ser asilos. Né? Em Portugal, vão ser asilos, porque Portugal é asilo nosso lar, que eles falam, né? Tem um tio do meu marido que ficou, eu visitei, assim, pode sair, vai à padaria, vai na rua. A Europa está bem avançada nesse Ele tem um tom pejorativo, né? Asilo é uma porque assim, tem de vários nomes. Olha, ancionato, asilo, pensionato casa de de repouso, Sim. pensionato. Por que virou instituição? Porque ela está legalmente instituída e ela é de longa permanência porque ela tem um ânimos definitivo. Sim. É a última morada do idoso. Uma questão que assim, a gente até levou para a conversa que eu acho legal. É a participação do poder público também nesses cuidados, né? Você estava falando uma coisa que eu acho muito legal, que são universidades, faculdades, colocar profissionais de saúde que eles têm, né? Até em estágio, supervisionado, e a gente consegue suprir essa lacuna, Sim. né? Que hoje é uma dor, né?
Nesse aspecto, o que o poder público ele podia fazer para poder ajudar melhor as LPIs? Vou dar um exemplo. Eu tenho um LPI que reclama, doutor, eu tento buscar aqui a unidade básica de saúde local e não consigo ter o atendimento que eu preciso. Então, o que a gente fez? A gente está com um projeto piloto em São Gonçalo. A gente fez uma reunião com a associação, né, das ILPIs, e nós levamos isso para a direção e levamos para a atenção básica. Nós vamos pegar um projeto piloto. A gente vai pegar a Shalom, de São Gonçalo, e vai pegar todo o seu território de saúde, tanto o CMS como o posto, para não só fazer a cobertura vacinal, mas a cobertura de saúde mental, de TO. Então, a gente vai fazer isso e aí a gente vai ver qual é o desdobramento. No Rio de Janeiro, eu acho que também a gente pode conversar. Só que aqui o desdobramento é outro, né? Assim, eu, como órgão regulador, eu fiscalizo, regulamento e fico acompanhando, monitoro. Eu ainda não tenho esse poder essa capilaridade, assim. Sim, de ir para a saúde, fazer essas mas intervenções. acho que assim, a gente já avançou muito, porque assim, eu hoje tenho um pé na Semesquev, né, no envelhecimento saudável, tenho um no Conselho do Idoso, tenho na assistência social. Você está em todos como os tô. lugares. Eu tô. Isso é importante, porque assim, é o que eu falo. Acabou que eu virei uma coisa que é uma rede. É. Tem que ter um apoio mútuo. Um agradecimento especial dos nossos patrocinadores. Sem vocês, o Pod Idoso não seria possível. Nosso abraço caloroso e especial. Farma Idoso, Altamed, Home Sênior, Odonto Sênior, Reabilitar, Integração Auditiva, Missão em Saúde, Fonoaudiologia, Movimente, Fisioterapia e Saúde, Sistema Clean e, é claro, a UPRJ. Um abraço especial do Pod Idoso. Vocês fazem nossos episódios especiais e cada vez mais incríveis. Mais uma vez, agradecendo a companhia de todos vocês. Compartilha com todo mundo e até o próximo episódio. Beijo!